Fala doutor, fala doutora, aqui doutor Ulisses começando mais um vídeo aí pra gente falar das coisas do coração, né? Então hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona aí o sistema de condução elétrica, o que que é isso, da onde que vem, né? E por que que a gente usa isso e aonde a gente vai aplicar isso nos conceitos da eletrocardiografia. Isso é importante para a gente saber de onde as coisas vêm, né? Por que que a gente fala, da onde que sai, enfim. Primeiro eu queria fazer uma analogia assim só para a gente fixar como é que funciona o coração, tá? O coração é uma bolinha de músculo ali, que além de músculo, né, ela tem algumas outras coisas aí, alguns constituintes. Se a gente fosse comparar com uma casa, por exemplo, uma casa ela tem as paredes, né, tem as portas, ela tem os canos, ela tem os fios de eletricidade, enfim. O coração ele é mais ou menos assim, ele tem lá as paredes, né, que é o miocárdio. A gente tem as portas lá, que são as válvulas, né? Deixam passar o sangue, fecham para eles não voltarem, enfim. A gente tem a parte hidráulica, que são os canos, o encanamento, que a gente mexe lá na hemodinâmica, né? Que são as artérias coronárias, né? E os seus ramos. E aí a gente vai ter o assunto de hoje, que é o sistema de condução elétrica. Como assim, condução elétrica? Como se fossem fios de eletricidade, né, que guiam o estímulo do nosso marcapasso natural, que é o nó sinusal. Esses fios eles estão dispostos ali no coração, de modo a levar esse estímulo e fazer uma contração ordenada dessas fibras musculares, né, de maneira que isso não, se elas se contraíssem todas ao mesmo tempo, o coração não teria o funcionamento que tem, né, que a gente ouve lá o tum-tá, tum-tá. Né? Ele despolariza, ele dispara o átrio, depois dispara o ventrículo. Tá? Então, o nosso sistema de condução elétrico ele é responsável por isso. Então, o que é esse sistema de condução? Na verdade, são células musculares, tá? Não é célula nervosa, não são neurônios que transmitem a eletricidade aí através do miocárdio. São células musculares mesmo, mas elas são diferenciadas, elas são especializadas, tá? A terem essa função. Então, começam lá do nó sinusal, elas passam pelos átrios, chegam no nó AV, nó atrioventricular, a divisão entre o átrio e o ventrículo, né? Fica nessa intersecção aqui. E desse nó segue, né? Feixe de His, fibras de Purkinje, enfim, atingem toda a parede ventricular, tanto direito quanto esquerdo, tá? Então, falando aqui especificamente dos nós que a gente tem, né? O nó sinusal, que é o nó sinoatrial, ele é o nosso marcapasso natural, tá? Ele que emite o primeiro estímulo elétrico que vai ser seguido e vai ser repetido, replicado ao longo do sistema de condução, né, para fazer com que o coração se contraia daquela maneira ordenada que eu falei. Então, nó sinoatrial, nó sinusal, gera o primeiro estímulo. Esse estímulo sai do nó sinusal, percorre os átrios e chega no nó atrioventricular. O que é esse nó atrioventricular? Qual que é a função dele? É atrasar, é fazer tipo um pit stop, tá? do estímulo elétrico para dar justamente a diferença de tempo para bater o átrio, encher o ventrículo de sangue e depois bater o ventrículo, tá? Então, tum-tá é por conta dessa organização elétrica aí, né? Então, gente, eu queria mostrar aqui mais ou menos como é que funciona o negócio, tá? Você tem aqui o coração, bonito o coração, né? Aí a divisão aqui, átrios e ventrículos, tá? Aqui ventrículo direito, aqui ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. É um esquema muito esquemático, esquematizado, tá? Só para a gente saber mais ou menos como funciona. Aqui a gente tem o nó sinusal, nó sinoatrial, tá? Nó sinusal. E aí daqui saem umas fibras, né? Condução e tal. E essas fibras todas se encontram aqui no nó AV. Nó AV, átrio ventricular, tá? E aí, do nó
AV, a gente tem aqui o feixe de His, tá? Que se divide no ramo direito e seus subramos, e no ramo esquerdo e seus subramos, tá? Então, esse caminho que o estímulo elétrico percorre, nó sinusal, átrios, despolariza os átrios, enche os ventrículos de sangue, enquanto o estímulo aqui está fazendo seu pit stop. De repente, ele volta a conduzir e essa condução, essa eletricidade passando aqui, moçada, vai fazendo com que o ventrículo se contraia. Na verdade, se contrai da ponta para a base, tá? Então, moçada, quando a gente fala em bloqueio lá, bloqueio do ramo direito ou bloqueio do ramo esquerdo, é desse sistema de condução elétrica que a gente está falando. Não tem nada a ver com a artéria, nada a ver com isso, tá? É do sistema de condução elétrica do coração. Então, gente, a gente tem essa despolarização, né? Essa passagem do estímulo elétrico aí pelo sistema de condução, como se fosse uma ola, né? Um dominó, né? Aquele efeito dos dominós caindo. Uma ola passando no estádio aí. E vai despolarizando lá do nó sinusal até as fibras de Purkinje. E aí fazendo o ciclo cardíaco, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? O que é o negócio aí? O eletrocardiograma é a representação gráfica, é a tradução no papel desse caminho aí, desse percurso, né, da eletricidade no miocárdio. Então, se tudo dá certo, se acontece certinho, desde o estímulo primário até a última contração das células musculares, isso se traduz para a gente no famoso complexo P, QRS e onda T, né? As principais partes do eletro aí. Recapitulando. Então, se tudo der certo, a gente tem o que a gente chama aí das ondas P, o complexo QRS e a onda T, né? Cada uma representando uma fase do ciclo cardíaco, né? E a gente tem isso traduzido no papel, tá? O que é cada onda dessa, cada ondinha, né? A onda P, ela representa graficamente a contração dos átrios, tá? Cada átrio teria sua curva, ficaria mais ou menos assim, ó, tá? Mas quando junta no papel, você tem uma onda P, que é aquela primeira ondinha que aparece. Logo depois da onda P, você tem um intervalinho entre a onda P e o complexo QRS, tá? O QRS é representação gráfica da despolarização do ventrículo, da ativação do ventrículo, da contração do ventrículo, tá? Então, átrio se contraiu, onda P. Ventrículos se contraíram, complexo QRS. Depois do ventrículo se contrair, ele precisa relaxar. Esse processo é um processo ativo, tá? Ele não simplesmente solta e enche. É um processo ativo. Ele gasta energia, na verdade, para relaxar. Então, essa energia gasta, essa repolarização do ventrículo, por ele ter uma massa muscular grande, principalmente o ventrículo esquerdo, a gente consegue ver no eletrocardiograma a onda T, tá? Então, P, átrios se contraindo, QRS, ventrículo se contraindo, e onda T, o ventrículo se relaxando, se repolarizando. Fala, pô, mas e o átrio? Se ele se contrai, ele não tem que relaxar também? Sim. Só que essa onda, o registro na repolarização atrial a gente não consegue ver, porque além de ser muito pequeno, fica junto ali com o QRS, com a contração do ventrículo. Então, a hora que está repolarizando o átrio, o ventrículo está batendo. E isso impede a gente de ver essa onda aí, enfim. Tá, e daí? Como é que a gente enxerga isso, né? O eletrocardiograma ele tem as tais das derivações, tá?
que são as derivações? Sabe quando o pessoal cola aqueles plugzinhos lá de metal, os eletrodos, né? Cada eletrodo daquele, ele vai ficar numa posição estratégica, além dos eletrodos nos punhos e nos tornozelos, tá? Que vão dar as nossas derivações. O que é uma derivação? É simplesmente um eletrodinho lá, ou um composto deles representando uma câmera, como se a gente estivesse filmando aquele estímulo elétrico correndo de um ângulo, entendeu? Então, se você tem um eletrodo aqui, é diferente de um eletrodo aqui, né? São posições diferentes. O coração está aqui no meio, o estímulo sai daqui para cá, então cada um vai enxergar de um jeito. Por isso que a gente tem as diferenças ali de registro, né? Você pega lá V1 é de um jeito e V6 é de outro, né? Então, por isso, porque cada derivação corresponde a um ponto de vista, a um posicionamento ali de câmeras, né? Olhando aquela contração, todas no mesmo momento, mas de ângulos diferentes. Então agora falando dessas câmeras aí, né, que eu contei, onde elas estão posicionadas, tá? Então cada pontinho lá que eu falei, cada eletrodo ou cada derivação, tá? É uma câmera. Então as primeiras 3 derivações, D1, D2 e D3, são as mais básicas, né? Então para a gente começar do começo, D1 é uma derivação, tá? Que a gente tem o polo negativo no braço direito e o polo positivo no braço esquerdo. Tá? Então faz uma seta, uma flecha da direita para a esquerda. D2, você tem um polo negativo no braço direito e um polo positivo na perna esquerda. Então ele desce, tá? De cima para baixo. E o D3, ele tem um polo positivo também na perna esquerda e o polo negativo no braço esquerdo. Então, as derivações D2 e D3, elas olham para baixo, tá? E a derivação D1, ela olha na horizontal, da direita para a esquerda. Esse é o famoso triângulo de Einthoven. Então, da direita para a esquerda, tá? De cima para baixo, D2, e da esquerda para baixo, D3. Então você tem um olhinho aqui olhando para o coração. Vou desenhar o coração, peraí. Aqui você tem o coração, tá? Cada derivação dessa está olhando de um ponto, de um ângulo diferente, tá? Além dessas 3 do triângulo de Einthoven, a gente tem as derivações aumentadas, tá? Que eu vou colocar aqui. E aí você tem aqui, zoado, AVF para baixo, AVL, que é a derivação aumentada que vai para a esquerda, left, tá? AVL, e AVR, que é a derivação que vai para a direita, tá? Então, aqui a gente tem as 6 derivações do plano frontal. Então, moçada, quando a gente rearranja aquelas setas, fazendo todas elas passarem pelo meio, né, do plano, a gente tem um negócio parecido com isso aqui, ó, tá? O que eu separei aqui, ó? As derivações D2, D3 e AVF. Por que elas estão em vermelho? Por que eu separei elas aqui? Porque elas correspondem aqui, ó, pra gente lembrar, todas apontando para baixo, tá vendo? A gente consegue avaliar a parede inferior. Então, derivações da parede inferior, D2, D3 e AVF, tá? Da mesma maneira ocorre com D1 e AVL, que elas estão olhando para a parede lateral alta, tá? E nessas derivações aqui, as periféricas, fica assim. As outras paredes a gente vai avaliar com as derivações precordiais. E aí, qual que é a diferença? Então a diferença, gente, é que as derivações, essas aí, as periféricas, né, elas estão no plano frontal, tá? Elas estão como se fosse um disco cortando o coração, né, no corte coronal, tá? E as derivações precordiais, elas estão na horizontal, então elas avaliam o coração, as paredes, né, de maneira circunferencial, assim. E as derivações periféricas, elas avaliam dessa maneira, tá? Um plano frontal e um plano
horizontal. Então, gente, um desenho bonitão aqui que eu fiz para vocês, ó. Aqui como se fosse a coluna da pessoa, tá? Aqui o lado esquerdo, aqui seria o externo, mas enfim, é o externo, tá? Então assim, V1 tem essa perspectiva, V2, V3, V4, assim. Então, paredes aqui, ó, parede lateral, V5 e V6, parede anterior, V3 e V4, parede septal, V1 e V2, tá? Então, por isso que a gente associa as derivações com as paredes aí do ventrículo esquerdo, né, que a gente está avaliando, tá? Conforme o ângulo que esses eletrodos estão posicionados, eles olham para o coração e eles olham diretamente para uma parede, né, do ventrículo esquerdo que a gente está avaliando no eletrocardiograma. Lógico, o ventrículo direito também é avaliado com outras derivações, a gente tem a parede lateral, né, propriamente dita do coração, que a gente chamava antigamente aí de parede dorsal, porque ela fica voltada para o nosso dorso. Vamos deixar como dorsal por enquanto, tá? Então a parede dorsal a gente consegue, colocando eletrodos, passando a linha clavicular média e indo lá para as costas, linha axilar média, desculpa, indo lá para as costas, né, V7, V8, V9, a gente consegue avaliar a parte dorsal, né, dorsal, para ver se tem alguma alteração eletrocardiográfica. Gente, vou parar por aqui essa aula, a gente tem muita coisa para falar ainda, tá? Mas você que gostou aí, que não achou um saco, se inscreve aí no canal, dá um joinha pra gente. Gente, sugestões aí, críticas, aceito, tá? Então, obrigado, gente, valeu, um abraço.